Cuba antes da Revolução. Durante a primeira metade do século XX, Cuba era formalmente independente, mas sua economia estava fortemente ligada aos Estados Unidos. Grandes empresas estrangeiras controlavam parte significativa das terras agrícolas, da produção de açúcar e de outros setores da economia. Enquanto a capital, Havana, exibia hotéis luxuosos, cassinos e uma vida noturna vibrante, muitas regiões rurais enfrentavam pobreza extrema. Milhares de camponeses não possuíam terras próprias, e o acesso à educação e à saúde era limitado. Em 1952, Fulgêncio Batista tomou o poder por meio de um golpe de Estado. Seu governo foi marcado pela repressão política, censura e perseguição de opositores. O surgimento de Fidel Castro. Entre os jovens que se opunham a Batista estava Fidel Castro, um advogado que acreditava que a mudança política em Cuba exigia uma ação radical. Em 26 de julho de 1953, Fidel liderou um ataque ao quartel Moncada. A tentativa fracassou. Muitos rebeldes morreram ou foram presos. Durante seu julgamento, Fidel pronunciou uma frase que se tornaria famosa: "A história me absolverá." Ele foi condenado à prisão, mas acabou anistiado 2 anos depois. O exílio e a preparação da guerrilha. Após deixar a prisão, Fidel partiu para o México. Lá reuniu um pequeno grupo de revolucionários e conheceu Ernesto Che Guevara, médico argentino que se tornaria um dos símbolos da revolução. No México, os rebeldes treinaram para retornar a Cuba e iniciar uma guerra de guerrilha contra Batiste. Em novembro de 1956, 82 revolucionários embarcaram no pequeno iate Grama. A travessia foi difícil. Ao desembarcarem em Cuba, foram rapidamente atacados pelo exército. Apenas uma pequena parte do grupo conseguiu sobreviver e alcançar as montanhas da Sierra Maestra. O que parecia uma derrota tornou-se o início da revolução. A Guerra nas Montanhas. Durante os anos seguintes, os guerrilheiros construíram sua força na Sierra Maestra. Fidel Castro tornou-se o líder político do movimento, enquanto Che Guevara ganhou destaque como comandante militar. Aos poucos, camponeses, estudantes e opositores do regime passaram a apoiar os rebeldes. As vitórias militares da guerrilha começaram a enfraquecer a imagem de Batista. Ao mesmo tempo, denúncias de corrupção e violência aumentavam o descontentamento popular. A queda de Batista. No final de 1958, os revolucionários lançaram uma ofensiva decisiva. As forças comandadas por Che Guevara conquistaram posições estratégicas e interromperam linhas de transporte do governo. A batalha pela cidade de Santa Clara foi um dos momentos decisivos do conflito. Na madrugada de 1º de janeiro de 1959, Batista fugiu de Cuba. Dias depois, os revolucionários entraram em Havana sob aclamação popular. A ditadura havia chegado ao fim. As transformações revolucionárias. O novo governo iniciou profundas reformas. Foram realizadas: reforma agrária, nacionalização de empresas, expansão da educação pública, campanhas de alfabetização, ampliação do sistema de saúde. Essas medidas aumentaram o apoio popular ao governo, mas também geraram tensões com setores empresariais e com os Estados Unidos. A Guerra Fria chega a Cuba. Com o agravamento das relações entre Cuba e os Estados Unidos, Fidel aproximou-se da União Soviética. Em 1961 ocorreu a fracassada invasão da Baía dos Porcos, organizada por exilados cubanos com apoio dos Estados Unidos. No ano seguinte, o mundo viveu um dos momentos mais perigosos da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba. Durante dias houve o temor de uma guerra nuclear entre as superpotências. O legado da Revolução. A Revolução Cubana inspirou movimentos políticos em toda a América Latina, África e Ásia. Para seus apoiadores, ela representou soberania nacional, justiça social e resistência ao domínio estrangeiro. Para seus críticos, levou à concentração de poder, à limitação das liberdades políticas e a dificuldades econômicas persistentes. Mais de 6 décadas depois, a Revolução Cubana continua sendo um dos eventos mais influentes e debatidos da história contemporânea.